Boa noite, meu nome é Franklin e vou apresentar a linguagem de programação Rust. A linguagem de programação Rust foi criada inicialmente por Graydon Hoare, funcionário da Mozilla desde 2008, conforme seu perfil no GitHub, Desde 2008 ele está trabalhando nesse projeto, onde a partir de 2009 recebeu o apoio da própria empresa Mozilla, vindo ser lançado oficialmente em 2010. De lá para cá, a Mozilla tomou a frente mais do projeto e atualmente o Graydon já se encontra mais junto do projeto do Rust com Mozilla, trabalhando agora no momento para a Apple. Rust é uma linguagem multi-paradigma. Devido a essa qualidade, ela pode ser utilizada em diversos tipos de aplicações com hardwares diferentes, tais como sistemas em linhas de comando, aplicações web, jogos, internet das coisas, dentre outros sistemas complexos ou simples, que exigem muito recurso ou pouco recursos computacionais, até a nível de máquina, se comparando ao assembly. Diferentemente da maioria das linguagens de programação, o Rust não utiliza garbage collector, mecanismo de liberação de memória alocada. Segundo os especialistas, a não implementação de um garbage collector faz com que a linguagem se torne mais rápida e leve em comparação às demais linguagens, já que não necessita de uma runtime junto ao objeto executável. Dentre as aplicações, podemos citar projetos em linhas de comando, WebAssembly, em servidores como rede e sistemas embarcados. A sintaxe do Rust, temos aqui como é feita a escrita dela, o println. Diferentemente de outras linguagens, ele apresenta uma exclamação no final. Declarando o main, a gente vamos ter o fn, que lá na frente vamos dizer que isso aqui representa função. Por exemplo, na linguagem C, a gente tem aqui na frente um int de inteiro. Para invocar uma biblioteca, a gente utiliza o comando use. O símbolo de atribuição é o símbolo de igual. Para declarar uma biblioteca específica, a gente, por exemplo, usa o use, a biblioteca, e quando a gente vai mais adentro da biblioteca, a gente usa dois pontos duas vezes, e a próxima indentação da biblioteca. As funções matemáticas são as mesmas de outras linguagens: adição, subtração, multiplicação, divisão e resto. Por exemplo, a gente printa na tela o valor de uma variável, a gente chama ela com conjunto de chave, Por exemplo, no C, a gente utiliza, dependendo da situação, um ponto D para decimal, um ponto F para um float e depois a variável. Aqui a gente coloca chaves que representam qualquer tipo de variável que a gente for chamar, se for um inteiro, um float ou um char, por exemplo. Por padrão, as variáveis em Rust são imutáveis, e isso para garantir que a segurança do sistema. Para caso necessite de uma variável possa ter seu valor mudado durante a execução do programa, devemos utilizar junto com ela a palavra reservada mut, que significa mutável. Ao se declarar uma variável, esta deverá ser inicializada, ou seja, não é permitido no Rust a gente declarar uma variável e não dar um valor a ela. Por exemplo, em outras linguagens a gente pode declarar inicialmente e só utilizar e deixar ela sem nenhum valor, e lá na frente a gente declarar um valor específico para ela, que a gente for precisar. Já no Rust não, tem que ser declarado inicialmente. E caso necessite mudar ela, já devemos colocar de início que ela será mutável. Por padrão, quando for declarar uma variável, devemos usar também a palavra reservada let, let, antes do nome da variável. Aqui temos uma sintaxe do programa básico do Rust, o main, um hello world, função main e o println exclamação hello world. Os tipos de dados de um Rust, temos na linguagem uma tipagem estática. Com isso, as variáveis devem ter seu tipo declarado antes do tempo de compilação, como na linguagem C, Java, e ao contrário das linguagens como Python e PHP, que são dinâmicas. Os tipos escalares temos o inteiro, o float, o booleano e o caractere, char. O inteiro pode ser o signed ou um signed, que é com sinal e sem sinal. Se a gente for declarar
com sinal temos que colocar i. E o tamanho de bits que a gente vai utilizar, se é 8, 16, 32, 64 bits. Quando tiver com i, pode ser um número positivo ou negativo, ou seja, a variável pode assumir qualquer um dos valores. Quando tivermos certeza que será só positivo, podemos utilizar o sign com o. E o numeral só assumirá valor positivo. Podemos também declarar o inteiro de acordo com a arquitetura que ele for rodar, a arquitetura do computador onde o programa for rodar. Nesse caso a gente não declara como um i8, podemos declarar como um isize ou size. Que no caso, se o computador for de 32 bits, o isize vai assumir 32 bits. Se for de 64 bits, ele vai assumir 64 bits. O float, podemos declarar ele F32 ou F64. Por padrão, o host utiliza o F64, devido às novas arquiteturas serem em 64 bits de computadores e softwares. Caso necessite utilizar em 32 bits, deve ser declarado. Temos aqui um exemplo. O let, que padrão temos que utilizar let quando for chamar uma variável. No caso aqui a minha variável se chama x. F32. Eu estou dizendo que o x será uma variável float de 32 bits. E declaro o valor dela. Caso contrário, eu poderia utilizar só x recebe 2.0. Já fica implícito que será de 64 bits. E o booleano, também a gente declara da mesma forma que em outras linguagens. X recebe true, ou então x bool, no caso aqui false, ou se quisesse colocar true. No caso aqui, SHA representa valores Unicode, podendo armazenar letras, ideogramas, emoji e caracteres ocultos, devendo ser declarado entre aspas simples. Caso declare em aspas duplas, entenderá que é uma string. Então, se eu quiser que no caso de um SHA, eu declaro com o nome da variável e o valor entre aspas simples. Já fica implícito que isso aqui é um SHA. Se tiver em aspas duplas, é uma string. Também é permitido tipos compostos, como tuplas, onde eu posso assumir vários valores no array. Também podemos assumir vetores e matrizes, da mesma forma de outras linguagens. Os laços de repetições temos o if-else, semelhante às linguagens C e Java, o for, com a variável e os valores que pode assumir, o while, a condição dele, também seguindo outras linguagens, e o diferencial aqui temos o loop, que não temos em outras linguagens, onde a gente pode colocar condições de parada dentro, enquanto não o laço de repetição ficaria repetindo eternamente. Temos também o match number, que é semelhante à função do switch da linguagem C e Java. Por exemplo, o caso 1 na linguagem C, a gente teria caso 1, aqui não, aqui é 1 igual, sinal de maior, como se fosse uma seta, e o que deve ser feito. E ao final a gente utiliza uma vírgula. Aqui temos outra situação, se o número receber 2, ou 3, ou 5, ou 7, ou 11, mesma coisa. Aqui de um intervalo entre o 13 até igual a 19, formação aqui diferente de outras linguagens, e o que deve ser feito. E aqui o que muda é, para todos os outros casos, é um underline. Todos os outros casos que não estão englobados nas anteriores, eu devo utilizar um underline com o mesmo símbolo, como se fosse uma seta, e no final a vírgula, e fecha chaves. Funções no Rust são declaradas utilizando a palavra reservada fn antes do nome da função. E tanto para declarações dos nomes de funções como de variáveis é utilizado por convenção o estilo snake case.
onde os nomes são com letras minúsculas, separados por um underline, quando for nomes compostos. Como o exemplo aqui da função, uma, underline, função, nome composto, separado por underline. As funções no Rust podem ser definidas tanto antes como depois da função principal main. Porque, por exemplo, na linguagem C a gente vê as funções serem escritas antes do programa principal main. E no Java não conta muito porque é orientado a objeto, então cada um ficaria numa classe diferente. Aqui temos um exemplo básico de uma função. Ela é declarada e o corpo dela. Temos aqui uma função recebendo uma variável, um valor, onde eu digo que a variável x será de 32 bits, um inteiro de 32 bits, e o que vai ocorrer dentro. Aqui temos uma função que eu não declarei nada que ela vai receber, mas eu estou declarando o tipo de retorno, que no caso tem que ser uma seta, como se fosse o traço de menos e o maior que. Eu estou dizendo aqui o retorno será um inteiro de 32 bits. E no caso aqui o retorno será um numeral 5. Perceba que não existe a palavra de return e nem um ponto vírgula no final. Só o numeral, ou seja, ao executar essa função eu vou retornar o numeral 5. Perceba que é o seguinte, se tiver, quando não tem um ponto e vírgula ao final, significa uma expressão de retorno. Se colocar o ponto e vírgula, transformará em declaração e com isso não retornará nenhum valor. Ou seja, se eu botar um ponto e vírgula aqui ao final, este valor aqui não será enviado como o retorno da função. Paradigmas. Como dito anteriormente, o Rust é uma linguagem multiparadigma, sendo funcional, com a avaliação das funções por meio da matemática, como as linguagens Haskell, Lisp e PHP. Ela também pode ser lógico, da mesma forma que as linguagens utilizadas em inteligência artificial, que utiliza avaliações lógico-matemáticas e lógica de predicados, como Prolog. Pode ser declarativo, descreve o que fazem e não exatamente como suas instruções funcionam, como o HTML e o XML. Imperativo, procedural ou modular, como a linguagem C e o COBOL Pascal. Orientado a objetos, não é necessário que o código todo saiba que os demais partes fazem e como é realizado. Exemplo do Java, Python e C#. Orientado a eventos, linguagem que faz uso de interfaces gráficas, fluxo de execução depende da interação do usuário com eventos externos, tipo Java, Python e Delphi, ou seja, todas essas são características que o Rust assume, dependendo da sua utilização e qual o programa que está sendo feito utilizando ela. Aqui eu tenho um exemplo de como funciona a leitura de arquivos em Rust, onde para ler um arquivo em Rust eu vou precisar de duas bibliotecas que trabalham diretamente com arquivos. Vou precisar declarar uma variável mutável que vai ler um arquivo onde eu passo o nome do arquivo onde ele está, e caso eu não encontre este arquivo, ele vai retornar que não foi encontrado o arquivo. Depois eu vou ter que criar a segunda variável, onde ela vai ser do tipo string, vazia, que ela vai ter unicamente o objetivo de armazenar o texto que se encontra no arquivo. E aqui eu vou ler a string completa que ficou armazenada no contents, na variável contents. E aqui eu printo o conteúdo da variável. Para essa apresentação foi utilizada os sites da própria linguagem, o Rust. Tem o próprio site deles, tem o GitHub com o livro deles, a documentação. Eu faço uma ressalva do seguinte, que ao pesquisar nos arquivos deles, tinha alguns códigos que estavam errados, não rodaram. Provavelmente porque não foi modificado depois que eles sofreram atualizações no código do Rust, já que o Rust vive passando por modificações a cada 6 meses mais ou menos.
Ao abaixar o Rust no site deles, um momento, na parte de instalar, quem estiver utilizando o Windows, será necessário baixar este arquivo de RustUp, de acordo com o sistema 64 bits ou 32 bits. Ao baixar, teremos este arquivo, que ao executar ele vai instalar no computador e vai adicionar os caminhos para ser utilizado o Rust. E após baixar completar, vai necessitar mais de um arquivo, que no caso é este daqui, o Visual Studio Installer, para baixar os pacotes necessários para em seguida poder utilizar o Rust. Que após instalar o Rust, a pessoa digitando Rust C version vai ter acesso à versão do Rust que foi baixado. No caso aqui eu estou com a última versão, que é 1.50. Se não tiver esta versão baixada, caso baixe a versão anterior, pode usar o mesmo comando Rust C e update. Ele vai baixar as atualizações. Para criar um novo programa em Rust, no caso aqui eu já estou numa pasta aqui que eu criei para teste. E se eu digitar, deixa eu abrir aqui a pasta para vocês verem, já tem um projeto aqui dentro. Para criar um novo projeto a gente faz cargo, new, novo projeto. E ele já criou um novo projeto. Dentro desse novo projeto vamos ter um arquivo. E dentro da pasta CRC vamos ter o nosso código fonte. Nesse código fonte aqui, se a gente abrir, já é um hello world que ele coloca. Para executar esse hello world, a gente vem aqui cargo momento, temos que primeiro entrar na pasta, né, do novo projeto, cd novo projeto. Já estamos dentro do novo projeto e digitamos cargo compilou, rodou, hello world. Voltando àquele outro projeto que já estava aqui criado, hello, que foi justamente o da leitura de arquivo. Eu criei um arquivo de texto aqui, esse daqui é o aviso, e esse daqui é o conteúdo dele. Esse daqui é o main, apresentado no slide lá, onde temos aqui o código para leitura do arquivo. No caso aqui eu já estou passando o nome do arquivo, aviso txt. Ele vai ler, procurar esse arquivo na pasta principal do hello. Se ele encontrar, ele já vai armazenar no F. Depois criamos, né, a variável que vai receber uma string e depois passamos o conteúdo dela, né? Vamos fazer com que seja lido o conteúdo do texto, do arquivo texto, e repassado para o F. E em seguida vamos imprimir na tela. Então vamos lá. Entramos na pasta do projeto hello. E aqui a gente manda executar o arquivo. Cargo. E ele já escreveu aqui justamente o que estava dentro da pasta. Dentro do arquivo. Esse é o arquivo teste de leitura de arquivo. Pronto. Pode-se trabalhar dessa forma com o Rust, o Notepad++ e o compilador do lado, ou pode usar o Visual Studio, o Sublime. Tem também uma versão para o Eclipse, só que a versão que eu vi era 2017.
No site do Rust, ele apresenta outros locais para você utilizar. Ferramentas. Ele tem o Visual Studio Code, Sublime, o Atom, IntelliJ, Emacs, Vim e Eclipse. De acordo com cada um, a preferência que já está acostumado. Ele tem uma vasta gama de projetos aqui para ensinar. Cadê? Aprenda. Aqui, livros sobre sistemas embarcados, WebAssembly, linhas de comando. Ou seja, ele tem uma grande quantidade de conteúdo dentro, já organizado no próprio site dele, no GitHub deles. Apoio em outros locais é difícil de encontrar, foi difícil de encontrar auxílio em plataformas que ajudem em outras linguagens, já conhecido como Stack Overflow. Também foi encontrado os projetos mais voltados para o web, que foi encontrado, por exemplo, o Mozilla e o Discord utilizam boa parte dos seus códigos em Rust. E a tendência do Rust é trabalhar mais com o IoT, né? Internet das coisas, já que ele pode trabalhar com pouco poder de processamento, né? No caso de sistemas pequenos, e com isso se torna mais fácil de interligar as coisas, já que ele roda em sistemas pequenos a grandes, como a linguagem C.